Bem-vindo aqui em mais um vídeo que nós vamos tratar daqueles assuntos que foram colocados no canal, na parte de comentários. Muitas vezes são perguntas, muitas vezes são comentários, muitas vezes são ideias que nós entendemos eventualmente como relevantes e em torno disso a gente faz comentários também em cima, de maneira a compartilhar com você que está aí do outro lado. E com isso nós vamos construindo uma ideia no entorno dos nossos investimentos. Hoje é dia 28 de julho de 2024, domingo, portanto, é o dia das perguntas e respostas do domingo, e agora são aproximadamente 10h15 da manhã. Eu estou acompanhando aqui a eleição venezuelana, estou vendo todo o processo deles, tem um notebook aqui na minha frente, eu estou acompanhando pelo canal argentino, canal 26 ou A26, e é um processo muito parecido conosco. Eles estão desde as 7 da manhã, bastante pressão para entrar e fazer a votação. É um colégio, pelo que eu estou percebendo, eu não vi a fachada, e as pessoas se acumularam na frente desde as 7 horas da manhã. Mas os portões só foram abertos perto das 8, era noite ainda quando essas pessoas estavam à frente desses portões. Depois que abriram, está sendo permitido transmitir imagens de dentro das sessões. É muito parecido com o Brasil. Eles entram no colégio, vão até a sessão, que é uma sala de aula, tem as carteiras ali, muito parecida com o Brasil. Até as pinturas assim lembram muito uma escola pública aqui do Brasil. Aí as pessoas fazem uma fila, elas são chamadas conforme aquela ordem que elas chegaram, só que aí começa um pouquinho diferente. As pessoas vão lá, são confirmadas que são elas mesmas por identificação biométrica, por uma digital. Depois elas entram numa urna em papelão, parecida com aquela do Brasil, fazem a votação. Eu não vi como é que é o equipamento deles, e eles saem dali com um comprovante. Esse comprovante, eles vão até uma urna em papelão e fazem o depósito ali dentro daquela urna. Depois eles passam numa confirmação de que votaram, onde eles assinam e eles colocam numa almofada com tinta a digital, normalmente do dedão, então do lado da assinatura tem essa impressão digital, e assim está indo o processo. Um pouquinho mais burocrático, mas aparentemente, pelo que eu estou vendo aqui, ele tem uma estrutura de auditagem bastante interessante, porque o que tiver naquela urna tem que ser compatível na urna em papelão, essa onde é depositado o voto, isso tem que ser compatível com aquilo que vai sair da urna eletrônica. Mas só um comentário aqui que eu estou trazendo para você. E agora que eu falei de um assunto que não tem muito a ver com investimentos, mas dependendo, claro, dentro desses cenários internacionais, do cenário internacional, aliás, pode ser que tenha algum reflexo dentro aqui do próprio país, por conta de fatos que já aconteceram aqui no passado, inclusive de comentários que vêm sendo feitos de lado a lado, Brasil e Venezuela, nestes últimos dias. Eu vou começar então, indo direto ao que interessa. Comentário aqui do Leandro Silva, na verdade é um questionamento. Qual a sua opinião sobre BBDC3, que é a ação ordinária do Bradesco, ou BES3, que é a ação ordinária do Banestes, que é o Banco do Estado do Espírito Santo? Você teria alguma delas na carteira do canal? Além de pagar dividendos todos os meses, está com um dividend yield acima de 6%. Isso porque aqui nesse vídeo eu falei justamente sobre isso, né? Numa composição de carteiras, que muitas vezes se está falando da possibilidade de você receber um valor X mensal em proventos, mas muitas vezes você coloca na carteira empresas que pagam, como é o caso ali da Taesa, né? Quadrimestralmente, então você não vai receber todos os meses. Você precisa fechar um ano, juntar tudo, é isso que eu dizia naquele vídeo, e aí dividir por 12 para você saber o valor que você vai ter a receber por mês para o exercício seguinte, na realidade, ou dentro daquele mesmo, só que você não faz uso desse valor. Vamos dar uma olhada aqui nessas questões. Por exemplo, o Bradesco, né, BBDC3, ação ordinária, veja que ela está cotada aqui R$ 11,33 e tem um dividend yield dos últimos 12 meses, então tem que considerar o ano passado de 10,52, ou seja, bem acima daquele 6% que nós procuramos.
Se nós descermos aqui, nós vamos ver o comportamento do Bradesco em termos de pagamento de ações. E é importante que, como a gente está falando dos últimos 12 meses, veja que o Bradesco, ele em 2023, ele pagou R$ 1,54 e agora, até metade do ano, 56 centavos. Lembrando que aqui em 2022 ele pagou 38, então provavelmente o que integrou os valores pagos em 2023 acabaram advindos daqui de 2022. Nós tivemos alguns fatores aí, principalmente o efeito lojas americanas, que pegou praticamente 3 bancos, né? O Bradesco, o Banco do Brasil e o Santander, os bancões, mas principalmente o Bradesco. Então provavelmente eles devam ter feito uma contingência aqui, porque lá no índice de inadimplência começa a dar esses efeitos e só aconteceu o pagamento aqui em 2023. O Banco Bradesco ele desceu bastante o preço da sua ação. E é verdade que o Bradesco ele faz esse pagamento aqui, ó, mensal. Isso aqui é interessante, né? Porque vejo, claro que o valor ele vai anunciar bem no início do ano que ele vai pagar durante todo o ano. Veja que ele vai pagar esses 1 centavo aqui, quase 2. Né? Isso aqui, se eu não me engano, foi o mesmo valor pago até no ano passado. E no meio do ano ele vai fazer coisas como isso aqui, ó. Ele vai fazer uns pagamentos adicionais, como é este caso que ele pagou até agora. Se nós olharmos para o Bradesco, eu vou tentar voltar um ano aqui. Ver se eu consigo colocar tudo dentro da mesma página. Veja que ainda aparece 24 ali. Mas o valor mensal que ele pagou foi o mesmo de 2023, que ele está pagando agora em 2024. O que mudou foi que ele fez aqueles pagamentos que eu falei, né, que são adicionais, teve um valor aqui bastante expressivo, principalmente no início do ano, no final do ano de 2023. Como a gente conta a Datacom, entrou 44 centavos, o que é bem acima da sua média de pagamento. Outra coisa interessante aqui com relação ao Bradesco é que se você for olhar aqui, ó, no mês de janeiro, ele paga 53. 53 centavos. Isso porque ele deixou de pagar no exercício de 2022, por isso que ele ficou a menos naquele ano. Então, é necessário, por isso, a gente fazer uma composição média do que aconteceu com o Bradesco. Já falando do Banco do Estado do Espírito Santo, o Banestes, o valor atual, 11,93 da ação, e o dividend yield dos últimos 12 meses também, 7,33%. Vamos dar uma olhada aqui, que a gente pode verificar em termos de Banestes. Eu acredito que o Banestes, a sua média em termos de pagamento de proventos deve ficar mais ou menos por aqui, ó, bem no topo aqui desse retângulo que eu marquei. Então, o ano passado pagou 63 centavos, em 2022 pagou 58 e agora está com 54, podendo inclusive repetir aqui o ano de 2022. E, como nós podemos ver, é um banco que paga mensalmente aqui os seus proventos, na ordem de até melhor que o Bradesco, né? Só que, claro, teria que ver na proporção ali das ações. Pagando 2 centavos, um pouco mais de 2 centavos, e evidentemente, né, que também, assim como o Bradesco, acaba por fazer alguns pagamentos esporádicos. Aqui, por exemplo, pagou dividendos na ordem de, deixa eu pegar um marcador melhor aqui, pagou dividendo aqui na ordem de 18 centavos, o que descola bastante do valor, e também aqui teve um outro pagamento no mês de junho de quase 10 centavos, o que faz então levantar o valor dos proventos a serem pagos. Olhando agora, e aqui é muito importante isso, esse quadro que nós mantemos, porque o que acontece aqui nesse quadro, né? Nós fazemos uma projeção para o final do exercício. Por enquanto nós só temos os dados do primeiro trimestre, então claro que vai ficar bem mais distante com o seu lucro líquido, a possibilidade do pagamento de provento, que já está praticamente definido, de 54 centavos, quase 55, sobre o preço da ação de R$ 8,93, o que, veja, cai um pouco aqui, ó, o dividend yield para 6,14. Então, mas é um banco que paga mensalmente e está acima dos 6%. Então, evidentemente que nós sempre ficamos de olho nesse tipo de empresa. E da mesma forma nós fazemos para Bradesco.
Bradesco, nós temos uma projeção também, só trabalhamos por enquanto com o resultado do primeiro trimestre, mas a nossa projeção está aqui, ó, em 92 centavos. Vai mais ou menos ficar ali quando eu faço aquela marcação da média, vai ficar mais ou menos por ali. Embora tenha pago, em média, nos últimos 5 anos, R$ 1,14, mas pelos efeitos todos que eu falei, pode ser que tenha essa redução, principalmente por conta desse pagamento aqui mais exacerbado no ano de 2023. Se pagar esses 92 centavos, o preço da ação a 11,33, como nós vimos, veja que isso nos dá um dividend yield de 8,16%. Lembrando que o Bradesco está bastante descontado, mas é interessante, justamente pelo fato de 2022, mas é interessante que o seu preço teto, para esse valor nós estamos trabalhando com R$ 15,40, e o preço teto, quando olhamos para o passado, em 19. E veja como o valor atual da ação está bastante distante desse valor, portanto, no nosso entendimento, uma ação que está se oferecendo. Agora, respondendo se eu teria na carteira, tanto o Bradesco quanto o Banestes, sim, teria as duas na carteira com tranquilidade. Embora, sim, se eu tivesse que escolher, eu teria uma preferência nesse momento por Bradesco. Eu acho que está bem acima dos 6%, enquanto que Banestes está muito perto desses 6%. Além do que, o histórico do Bradesco, em termos de pagamento de proventos, ali eu botei só 5 anos, mas se a gente abrir mais, nós vamos ver que, olhando para o passado, o Bradesco é muito mais consistente. Então eu teria Bradesco. Entretanto, é importante que a gente tenha claro que nós estamos no ano de 2024. 2023, que é o governo, né, do atual sujeito colocado à frente do executivo, e no passado nós tínhamos um outro chefe do executivo. Esse atual, nós temos que ter claro, ele tem uma propensão ao beneficiamento desses, eles chamam de as campeãs, que normalmente estão vinculados com o sistema financeiro ou com o sistema de gestão de capitais, né? Que seria o nosso mercado de capitais. Então ele tem uma propensão maior para isso, porque entende que o Estado é o propulsor da economia e essa economia, não podendo imprimir moeda, ela vem através da concessão de crédito. Então essas empresas serão beneficiadas. Por isso que eu acho que o momento é muito oportuno para um Bradesco, até para um Banestes. Mas, no longo prazo, eu teria uma preferência pelo Bradesco. A outra questão que eu achei bastante relevante é que a pergunta foi feita se existe um percentual máximo, papel, ação, né, na forma de participação no total da carteira do canal. Ele acompanhou outras carteiras em outros canais, e onde dizem que não se deveria passar de 10% em cada ação. Se tem uma coisa que eu aprendi no mercado de capitais, foi que existem chavões, existem ditos que são colocados, cai às vezes no agrado das pessoas e eles acabam sendo repetidos em escala. E às vezes essas questões são tomadas como grandes verdades do mercado. E muitos desses ditos não são passados muitas vezes por um crivo, um olhar assim mais crítico para ver se realmente isso faz algum sentido. Então por isso aqui no canal a gente mostra o método na sua extensão, no todo como ele é. Quando nós fizemos a composição da carteira, veja que essa carteira aqui ela não tem 10 ações, ela tem 9 porque existe uma vaga aqui ainda em aberto. A gente vai olhando e vai colocando ações na carteira conforme as ações elas vão se apresentando. Por exemplo, se você é um iniciante, imagina assim, você fazer análise de 10 empresas, porque se você está botando 10%, significa que você vai ter no mínimo 10 empresas, porque se você tiver menos, como eu tenho aqui no canal, 9, alguma vai estar mais do que 10%. Então, primeiro que essa é uma distribuição que exige muito equilíbrio, muita curacidade na hora de fazer o equilíbrio para você chegar nos 10%.
O indicativo é que vai ser mais do que 10 ações na composição da sua carteira. E para acompanhar essas empresas, primeiro, né, eu entendo que a gente olha o cenário, mais importante de tudo, por isso que nós estamos olhando como está se dando a eleição na Venezuela, vai ter efeitos aqui no Brasil e talvez em outras partes da região aqui da América Latina, com certeza isso vai acontecer. Não assino embaixo, mas eu falei com certeza, mas eu quero retirar o com certeza. Existe uma grande chance de que isso venha a acontecer. Então a gente olha para o cenário, como ele está se moldando. Então por isso que a gente falou de bancos aqui, e este é um momento favorável a bancos. Então o cenário está indicando. Depois a gente pega as empresas e olha o que elas têm em termos de projetos. Por exemplo, o Banestes, o Bradesco, como está composto o projeto dessas empresas. O projeto, por exemplo, do Bradesco é mais favorável que o do Banestes, quando a gente olha para os dois. E depois a gente olha para esses índices, que são os nossos indicadores fundamentalistas. Por isso que eu faço uma análise fundamentalista. Veja que só aqui, nesse corte, nós vamos ter 8 empresas aqui. A maioria é bancos, mas se você andar mais para o lado aqui, você vai ver que tem outras empresas que nós acompanhamos também. Por exemplo, aqui já começa com a ISA-CETEP a parte das elétricas. Então só aqui nós temos 8. Você tem que olhar esses dados todos para 8 empresas, para você chegar nessas conclusões, que são os indicadores fundamentalistas, e depois você andar aqui na direção de como, deixa eu pegar um marcador melhor aqui, de como a companhia ela anda se desenvolvendo. Veja que eu tenho até ali o ROI, né, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. Tudo isso é para você fazer um comparativo e verificar se a empresa está saudável e se ela está num determinado momento em melhor condição que as outras. Se você é iniciante, se você é um iniciante indo para o intermediário ou um intermediário, eu vou dizer para você, é bastante difícil de fazer até você pegar o jeito de fazer essas coisas. Até você pegar o método. E isso acaba se tornando parte de você enquanto investidor. Então, você ter mais do que 10 empresas, 11, 12, cada empresa que você coloca é uma dificuldade. Além do que, você precisa acompanhar as assembleias gerais, ordinárias ou extraordinárias, e você precisa acompanhar também a apresentação desses resultados trimestrais, para justamente você entender, olha, talvez esse seja o momento de eu sair da empresa, ou esse é o momento de aumentar mais a minha posição. Tudo isso aí você precisa ter. Imagina, quanto mais empresas você tem, maior o esforço que você coloca. E aí tem um detalhe que é muito interessante, porque as ações elas não se apresentam, né? não se oferecem, como eu digo aqui no mercado, ou seja, ela está disponível para você comprar. Elas não se apresentam ao mesmo tempo. Elas têm tempos diferentes. Tem ações que, eventualmente, por exemplo, Caixa Seguridade. Nós temos 3.000 ações e estamos com 1.051. É uma das que nós estamos mais atrasados, mas é uma ação que faz parte da carteira há mais de 2 anos e meio. Então, desde que ela deu um up e não melhorou muito o conjunto dos seus resultados, a gente entendeu que ela não mudou de preço. Então, nós estamos há mais de 2 anos sem comprar ações da Caixa Seguridade. Então, é óbvio que essa empresa não vai se apresentar e, portanto, ficaria abaixo aqui, né, no caso, dos 10%, que na verdade nem é. Isso aqui é o objetivo, e desse lado aqui é o que realmente ela apresenta. Ela compõe 3% só. Por outro lado, você vai ver aqui que Taesa ou Banrisul, vamos pegar no caso a Taesa sempre se apresentou, porque tem muita crítica em cima da Taesa. E com relação ao endividamento, não ter participado de forma efusiva nos últimos leilões, tem uma série de críticas sobre a Taesa. Então isso joga o interesse pela empresa mais para baixo, e a ação acaba se oferecendo. Então veja que a nossa participação aqui é de 28,9%. Então você querer equilibrar isso aí em 10%, pode ser que você acabe comprando ações que não estão se oferecendo e acabe pagando caro por essas ações. Em outras palavras, o que determina esse percentual que a carteira vai fazer parte, ou melhor, que a ação vai fazer parte na sua carteira, não é, pelo menos aqui no canal, né, não é o método do canal que determina, isso não é fato que determina. O percentual que ela vai fazer na carteira do canal é decorrente
do quanto ela vem a se apresentar em termos de preço, em termos de projeto, em termos de cenário, como ela está enquadrada no cenário, e se os indicadores estão dentro do contexto de mostrar que a empresa está saudável. Então, ela pode estar saudável num determinado momento, mas ao mesmo tempo o mercado avaliou diferente e precificou ela muito lá em cima, por qualquer outro fator. Então a gente fica sem comprar. Por exemplo, Banco do Brasil, eu cheguei a ficar mais de também quase 2 anos sem comprar Banco do Brasil, só que de repente os nossos indicadores mostraram que o Banco do Brasil mudou de preço. Então nós começamos a comprar e é uma das ações hoje que tem um percentual mais expressivo aqui no canal. Então eu não ficaria nesses 10%, acho muito amarrado e pode levar você a fazer aquisições inadequadas simplesmente por tentar manter os percentuais como se isso fosse a parte mais importante. Mas essa, evidentemente, é só uma leitura que nós fazemos aqui no canal. Nós andamos por este caminho, porque outros canais eles vão ter os seus próprios métodos. Por exemplo, tem sujeito que ele olha só para o preço e, olha, o preço tá bom, então eu vou com confiança. Tá bem, é uma forma, né? O que me dá confiança são os indicadores, aqueles fundamentalistas. E como eles estão correlacionados com o projeto e depois como estão correlacionados com o cenário, sendo que em ordem de prioridades. O que é mais importante? O cenário, como as coisas se apresentam. Depois, o projeto se está vinculado direito com o cenário e se esses indicadores mostram que a empresa está saudável. Aí é que eu vou olhar para o preço. Bom, a ação está se oferecendo, então vamos comprar e torná-la parte da carteira ou aumentar a posição. Inclusive, pode ser que uma ação passe bastante tempo se oferecendo. Então, isso aí vai fazer com que aquele percentual acabe mudando. Além disso, se você é iniciante indo para o intermediário ou intermediário, eu acredito que você ter mais do que 10 ações talvez não permita que você avalie adequadamente essas ações, porque você ainda não tem a experiência. Eu cito aqui no canal, se você for uma pessoa com uma bela capacidade de compreensão e assimilação de conhecimento, eu acredito que com menos de 5 anos é muito difícil que você acabe tendo experiência. Mas o normal, assim como é o meu caso, eu me classifico entre as pessoas normais, é necessário uns 10 anos de mercado para você ter essa experiência mais consistente, essa casca mais grossa, para você extrapolar ali 10, 15 ações na sua carteira. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.